Olá, coleguinhas! Sou eu mesmo, não é o irmão do professor Pisolato sem barba, é o professor Pisolato sem barba. Mas não se preocupe, a barba crescerá. Muito bem, a aula de hoje é sobre contestado. Primeiro, cuidado, contestado é uma palavra do português e na história teremos diversas contestações de posse de terra, como por exemplo o caso do contestado de Palmas, que veremos em uma outra aula. Então quando a expressão aparecer assim, contestado, conflito do contestado ou questão do contestado, trata-se de uma disputa ocorrida entre Paraná e Santa Catarina. E dentro dessa disputa de terras, uma questão social. Muito bem, agora que eu já fiz o apanhado geral do que seja o contestado que nós iremos dar nesta aula, eu preciso que você recorra à sua memória geográfica para se localizar neste mapinha. Muito bem, temos aqui Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e a região em disputa é esta região tracejada, rachurada de verde, essa região que pertence hoje, justamente após a questão do contestado, a Santa Catarina. Esta região rachurada de verde possui aproximadamente 24 mil quilômetros quadrados de área. E esses 24 mil quilômetros quadrados de área eram disputados, eram contestados a sua posse por Paraná e por Santa Catarina. Esta é a primeira questão do contestado, o primeiro problema do contestado, que é uma disputa de terras entre Paraná e entre Santa Catarina. Perceba, contudo, que nesta região contestada, que hoje sabemos pertence a Santa Catarina, existe esse roto rachurado laranja. É neste rachurado laranja que ocorrerá a guerra, o conflito do contestado. Então temos dois problemas. Um problema de posse de terras entre dois estados, Paraná e Santa Catarina, a região rachurada em verde. Dentro dessa região rachurada, dentro dessa região de disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina, temos outro problema, que é a questão social, que é o conflito, a guerra do contestado. Portanto, temos um conflito político, territorial, Paraná versus Santa Catarina, e temos um problema social, a guerra propriamente dita dentro da região contestada. Vamos entender como esse desenrolar se deu. Esta região do contestado, portanto, disputada entre Paraná e Santa Catarina, onde viviam cerca de 60 mil pessoas, a grande maioria poceiros, miseráveis, pobres, que exploravam a terra sem, contudo, possuir a escritura, a propriedade. Isso é um poceiro. Nesta mesma região, percebo no mapinha novamente, constrói-se uma ferrovia Rio Grande do Sul-São Paulo, partindo de Porto Alegre, passando por Santa Maria, Passo Fundo, atravessando justamente a região conflituosa do contestado e indo até São Paulo. Por que essa ferrovia aparece como fator complicador do contestado? Porque essa ferrovia ganhou o direito a explorar até 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. Ocorre que nesta região contestada, para fazer essa exploração, a ferrovia expulsava as pessoas da terra. Os poceiros já estavam ali, vivendo à míngua, vivendo na miséria, e ainda são expulsos da única fonte produtora dos poucos recursos de subsistência que eles praticavam, que era uma agricultura incipiente, basicamente de subsistência. Então a ferrovia atravessa a região contestada, expulsa as pessoas daquela região, e essas pessoas em torno dessa região é que vão formar mais tarde o Exército Caboclo. Junto da ferrovia, a Brasil Railway, de pertencimento de um norte-americano chamado Percival Farquhar. Olha o nome do cara, Percival Farquhar. Apesar de ser nome estranho, ele era estadunidense. O Percival Farquhar era dono da ferrovia Brasil Railway, assim como era dono da madeireira Southern Brazil Lumber and Colonization. Veja a esperteza do cara. Ele construía estrada de ferro, explorava até 15 quilômetros das margens da ferrovia, expulsando os poceiros desta região, botava o trem no trilho, explorava os pinheiros, e as estimativas falam que até 75 milhões de pinheiros foram extraídos, isso mesmo, 75 milhões de pinheiros foram extraídos dessa região pela ferrovia e beneficiada pela própria madeireira, que também pertencia a Percival Farquhar. E aí ele usava a própria estrada de ferro para escoar a produção para São Paulo. Olha a sacanagem desse Percival! Muito bem, ocorre
ocorre que os poceiros expulsos da terra pela ferrovia ou pela madeireira, ao final da construção da ferrovia, por volta de 1910, ficaram desempregados e eram 8.000 desempregados. Essa massa formada pelos graves problemas sociais que afligiam o Brasil, a posse da terra, o desemprego, a fome, a miséria, essa massa pobre e miserável vai começar a se aglutinar, se reunir em torno dos líderes messiânicos, que é outro grande problema do contestado. Mas isso nós vamos ver no quadro seguinte. Vamos primeiro fazer um rápido resumo deste quadro. Temos uma região de disputa entre Paraná e Santa Catarina. Dentro dessa região temos uma questão social que vai gerar a guerra do contestado. Essa questão social é somada, é agregada de valores como pobreza, miséria, exploração, o problema fundiário agravado pela construção da ferrovia, a exploração da terra às margens dessa ferrovia, mais a madeireira de pertencimento do próprio dono da ferrovia Brasil Railway, o Percival Farquhar. Ao final teremos os desempregados da ferrovia que se somarão àqueles poceiros que já tinham sido expulsos da terra quando da construção da ferrovia e da madeireira. Vamos agora ao próximo quadro justamente entender o agravante, o aglutinador, que é o fanatismo religioso, o mito messiânico sebastianista. Vamos ao próximo quadro. Muito bem, coleguinhas, chegamos ao momento mais difícil dessa aula, que é entender as lideranças messiânicas. O que é messianismo? O que é o monarquismo sebastianista? O que são os 4 santos da monarquia celeste? Não se preocupe se você tiver que assistir essa aula mais de uma vez. Sugiro, inclusive, que você vá fazendo esquemas e anotações para fixar bem essa parte, que é uma parte confusa. Tão confusa que muitos professores e até materiais didáticos de renome costumam errar sobre as explicações desse momento, da liderança messiânica ou do monarquismo sebastianista. É comum, por exemplo, você encontrar fotos do monge João Maria atribuídos ao monge Zé Maria. Trocar as figuras. Então você não está emburrecendo se ficar confuso. Ao contrário, você está ficando cada vez mais sabido assistindo às aulas do tio Pisolato. Então o que o papai vai fazer? Eu vou dividir essa aula. Primeiro eu vou explicar o que é essa liderança messiânica, o que é messianismo, o que é o monarquismo sebastianista e depois, mais simplesmente, separaremos os Joãos e Zé Marias das lideranças messiânicas. Muito bem, para entender de onde vem essa palavra Messias, vamos recorrer ao simples português, se você preferir, a história do povo judeu. Messias é um conceito nascido do povo hebreu, do povo judeu, que pregava a volta de um descendente do rei Davi, que estaria no céu, voltaria à terra e reinaria sobre os judeus. Por exemplo, no cristianismo, Jesus é considerado um Messias, filho de Deus, veio do céu, para a terra, para reinar sobre nós. Lembre-se, sobre a cruz de Jesus estaria escrito Inri, Rei dos Judeus. Jesus, portanto, seria um Messias para os cristãos. Messias, portanto, Rei que vem dos céus para a terra. Por isso, essas lideranças messiânicas pregavam a volta de um rei que estaria no céu. Por isso, eles são um movimento monarquista. Sim, as lideranças messiânicas pregavam a volta da monarquia ao Brasil. Muito bem, monarquismo messiânico, rei que está no céu, voltará à terra e reinará sobre eles. Mas por que monarquismo sebastianista? Bom, agora preste bem atenção no que o titio vai falar. Vocês lembram das suas aulas sobre formação da monarquia nacional portuguesa? Você já assistiu a minha aula aqui no canal sobre União Ibérica? Não! Tudo bem, vou te dar uma chance e vou explicar rapidamente aonde nasceu essa expressão sebastianismo. Ocorre que no século XVI, mais precisamente em 1578, isso mesmo, 1578, bem antes do nosso conflito do contestado, Dom Sebastião, rei de Portugal da dinastia de Avis, morre na Batalha de Alcácer Quibir, lutando contra os muçulmanos. Após a morte de Dom Sebastião, em 1578, o último rei da dinastia de Avis em Portugal, o seu primo, Felipe II, rei da Espanha, toma a coroa portuguesa.
Isso mesmo, Dom Sebastião morre após um curto período de 2 anos de transição. Em 1580, Felipe II, rei da Espanha, toma as posses portuguesas. A esse momento, que durará 60 anos, chamaremos de União Ibérica. Muito bem, morte de Dom Sebastião, rei da Espanha, toma tudo que é português. A população portuguesa, diante da sua perda de soberania, a sentindo atingida na sua nacionalidade, pregava a volta de Dom Sebastião. Como assim, professor? Ele não tinha morrido? Pois é, como Dom Sebastião havia lutado contra os infiéis muçulmanos, a população passou a pregar, lá em Portugal do século XVI, que Dom Sebastião havia sido assunto, subido vivo aos céus. Lá no céu estaria compondo um exército encantado que um dia retornaria à terra e reinaria novamente sobre os portugueses. Este é o mito sebastianista português. Dom Sebastião está no céu, retornará à terra com seu exército encantado e reinará novamente sobre os portugueses, que naquele momento, entre 1580 e 1640, ficaram sob controle da coroa espanhola. Esse mito sebastianista ficou latente por quase 400 anos, atravessou o oceano e desembarca no Brasil. Os brasileiros, humilhados, pobres, explorados pelos coronéis, ignorados pela Igreja e pela República, sob os discursos dessas lideranças messiânicas, passam a acreditar que Dom Sebastião, aquele rei português morto no século XVI, voltaria sim, mas ao Brasil, e reinaria sobre os brasileiros, e toda a miséria, pobreza e exploração terminariam. Por isso, monarquismo sebastianista. Um rei que está no céu, messiânico. Rei, monarquia. Dom Sebastião, o mito português do século XVI, desembarcaria no Brasil. Por isso, monarquismo sebastianista. Item número 2. Compreenda que esse conceito de monarquia celeste, de liderança messiânica, de monarquismo sebastianista, já estava no Brasil, não só na região contestada. Veremos numa próxima aula, por exemplo, que ele também existia na Bahia. O movimento de Canudos, por exemplo, outro movimento rural, também era embalado pelo monarquismo sebastianista. Então a ideia, o conceito de monarquia celeste, uma monarquia messiânica sebastianista, está presente no Brasil, especialmente em regiões pobres. Cuidado! Na região do contestado, 3 principais monges vão pregar esse conceito. Um deles, chamado João Maria d'Agostini. Percebam, João Maria d'Agostini faleceu em 1869, 20 anos antes da nossa monarquia de Dom Pedro II terminar no 15 de novembro. Vejam, a ideia de monarquia celeste, monarquia sebastianista, já estava na região que seria no futuro a região do contestado. João Maria d'Agostini já era uma liderança messiânica e desapareceu por volta de 1869. Mais tarde, misteriosamente, João Maria, vejam bem, mesma nome, mesma aparência física e se dizendo inclusive a reencarnação do monge anterior. Para os caboclos, eram mesma pessoa, tanto que se dizia que os 3 monges tinham 200 anos, ou seja, uma pessoa só que tinha 200 anos, ou então uma reencarnação da outra. Isso mesmo, uma confusão de fanatismo religioso. João Maria de Jesus, olhem, morre em 1908, portanto 4 anos antes do começo do conflito do contestado. Temos 2 monges João Maria, o d'Agostinho de Jesus, anteriores ao início do conflito, que já pregavam o messianismo sebastianista. Aí sim, enfim, chegamos ao monge Zé Maria de Santo Agostinho, a continuidade dos outros monges, a reencarnação do outro monge, conforme o conceito fanático do povo da época, que teria morrido justamente já dentro da região contestada, marcando o início da Guerra do Contestado. Os choques entre a polícia do Paraná, que havia sido convocada, havia sido acionada para combater esses caboclos liderados por Zé Maria, termina justamente com a morte do monge Zé Maria, assim como a morte do comandante das tropas paranaenses, o João Galberto. Novamente, temos 2 monges João Maria, o d'Agostinho de Jesus, anteriores ao início dos conflitos, mas que já pregavam o conceito messiânico sebastianista. Temos um monge Zé Maria, acreditado como a reencarnação dos demais, ou então
o mesmo indivíduo com quase 200 anos, que dá início aos combates. Quando Zé Maria chega na cidade de Irani, Santa Catarina, a polícia do Paraná, porque questionava a posta à terra, é acionada para expulsar Zé Maria e os seus seguidores dos Quadros Santos. Quadros Santos era o nome das pessoas que acompanhavam Zé Maria na região de Irani, onde ele havia fundado um reduto. Teremos ao todo no Paraná, entre Paraná e Santa Catarina, cerca de 19 redutos, 19 povoados ou localidades que esses monges vão fundar. Zé Maria e os posteriores a eles, uma vez que Zé Maria morrerá justamente em 1912, quando as tropas do coronel João Gualberto são enviadas para combater os Quadros Santos. Zé Maria, que falece no primeiro combate. João Maria, Zé Maria, 1912, a morte de Zé Maria e início dos confrontos que durarão quase 4 anos. Nesses 4 anos, de 10 a 30 mil mortos, vejam bem, entre 10 e 30 mil mortos. Temos assim que a Guerra do Contestado será um dos maiores conflitos civis do Brasil, ganhando inclusive do famoso Farroupilha. Muito bem, agora vamos entender no próximo quadro estes combates e como eles terminarão. Como terminará a questão social, os caboclos versus os poderosos, e como terminará a questão entre Paraná e Santa Catarina pela posta à terra. Até lá! Enfim, chegamos ao último quadro dessa aula sobre o contestado. Agora nós vamos entender como esse conflito se encerrou. Lembre-se sempre, nós temos 2 conflitos. Uma questão política territorial, Paraná versus Santa Catarina, e dentro dessa mesma região, a região do contestado, um conflito armado, a Guerra do Contestado, que envolve as causas sociais, entre elas a liderança messiânica que nós vimos no quadro anterior. Essa questão de terras entre Paraná e Santa Catarina já tinha sido dada como resolvida em 1906 pelo Supremo Tribunal Federal, que havia dado ganho de causa a Santa Catarina. Aqueles 24 mil quilômetros quadrados de terras foram dados a Santa Catarina pelo Supremo Tribunal Federal ainda em 1906, portanto, 6 anos antes do conflito de terras começarem. Obviamente, o Paraná não aceitou, por isso que o conflito vai se desenrolar até 1916. O Paraná chegou a propor, para não aceitar a decisão do STF em 1906, a criação de um terceiro estado nessa região contestada, chamado Estado das Missões. O Estado das Missões não angariou apoio, não conseguiu força política, acabou morrendo na casca. E o conflito continuou se desenrolando até que, finalmente, em 1916, o governador de Santa Catarina, Felipe Schmidt, e o governador do Paraná, Afonso Camargo, assinassem um armistício, um acordo de paz, no qual o Paraná e Santa Catarina finalmente aceitavam as delimitações territoriais, que são aquelas que existem até hoje. Muito bem, então a questão de Paraná, entre Paraná e Santa Catarina, a questão de terras entre esses 2 estados, que havia sido proposta em 1906, se desenrola por mais 10 anos, até que os 2 governadores finalmente assinem esse acordo de paz. Lá dentro, contudo, nesses anos todos, continuava ocorrendo uma questão social, que explode em 1912, quando da morte do coronel João Gualberto e de Zé Maria. 1912 até 1916, o conflito, a Guerra do Contestado propriamente dita. Esta guerra é uma guerra em que o Exército Brasileiro, o Exército Federal, o Exército Estadual do Paraná, as tropas de Santa Catarina vão utilizar todas as armas à sua disposição, incluindo aí canhões, metralhadoras e até aviação. Isso mesmo, o contestado é conhecido como o primeiro conflito em que o Brasil utilizou a força aérea. Contudo, vamos abrir uma aspas aqui. Nesse momento, o Brasil tem apenas 2 forças armadas, o Exército e a Armada propriamente dita, ou seja, a Marinha. Esses aviões que o Brasil havia adquirido na França acabaram ficando em grande parte inutilizados, eram apenas 5, 3 estragaram ainda dentro do trem de transporte. Provavelmente uma falha mecânica causou a inutilização delas. E finalmente, uma aeronave que decola
comandada pelo Tenente Kirk, isso mesmo, Tenente Kirk. Não se trata daquele do Jornada das Estrelas. Tenente Ricardo Kirk, no seu primeiro voo, a aeronave cai entre Palmas e União da Vitória, lá onde existe inclusive um monumento em União da Vitória em homenagem ao Tenente Kirk, o primeiro aviador de guerra brasileiro. Cuidado, porque na verdade, embora a gente diga que a aviação de guerra foi utilizada no contestado, ele acabou não sendo utilizado para bombardeios, uma vez que após a morte do Tenente Ricardo Kirk, optaram-se por não utilizar da Força Aérea durante o contestado. Muito bem, vamos revisar rapidinho para terminarmos essa aula. Temos um conflito de terras entre Paraná e Santa Catarina, que o STF decidiu dar a Santa Catarina a posse da terra. Paraná discorda, propõe o Estado das Missões, que também deu certo. O conflito se desenrola até 1916, quando os dois governadores assinam esse acordo de paz. Simultaneamente, a partir de 1912, um conflito social, a Guerra do Contestado, no qual o exército usa todas as suas forças disponíveis, inclusive a aviação. Esse conflito só termina quando os revoltosos são massacrados, entre 10 e 30 mil mortos pelo exército brasileiro, pelas tropas estaduais, eliminando inclusive a última liderança messiânica do movimento, um jovem chamado Adeodato, primeiro preso e depois morto. Assim termina o importante conflito do contestado entre Paraná e Santa Catarina. Não deixe de assistir às demais aulas sobre as demais revoltas rurais, como o contestado, o cangaço e a sedição de Juazeiro. Curte aí! Até!